Então, vamos começar de novo. Então, boa noite a todos. Nossa reunião de hoje é a segunda reunião da coordenação com os alunos, e nós vamos trazer algumas orientações e esclarecimentos. Inicialmente, eu gostaria de falar do encontro presencial que nós teremos. A princípio, todos iriam ter o encontro no dia 19/7, porém, por uma questão de acessibilidade, que já foi reportada a vocês pela nossa representante, Kênia, a de Belo Horizonte será no dia 12/7, porque é onde nós temos alunos surdos, então nós teremos a presença dos intérpretes aqui conosco, e as demais, né, os demais polos serão no dia 19 mesmo, como previsto, tá? A previsão do nosso horário das atividades é de 8 horas da manhã até as 17, com 2 horas de intervalo aí para o almoço, né? Então, essa é a nossa previsão, e estamos organizando a nossa programação, né? E aí, nesse quarto ponto, seria ver com vocês se vocês gostariam de sugerir alguma temática que seja comum aos polos, algo que seja uma dúvida ou algo que seja importante ser tratado de maneira interdisciplinar, né? Porque eu vou para um polo, né? E o professor Júlio vai para outro polo. Então, nós, como professores, como formadores, nós temos condições de tratar de temas que perpassam a formação de professores. Então, se vocês tiverem alguma temática, alguma questão que queiram trabalhar mais especificamente, vocês podem nos mandar para a gente inserir na nossa programação, tá? Para ficar uma programação não só vinda de nós, professores, ou da coordenação, mas que também contemple algum desejo do grupo de alunos, tá bom? E aí vocês podem pensar aí, ter um tempo para pensar e enviar para a gente se organizar melhor, tá bom? Então, sobre o encontro presencial, vocês têm alguma dúvida? Vocês querem fazer alguma questão sobre o encontro presencial? Professora, vai ser onde? Ó, quem é que está falando? É Patrícia, está tudo bem com você? Tudo bem. Ô, Patrícia, quem é do Polo Belo Horizonte vai ser aqui na Faculdade de Educação, tá? Na Rua Prudente de Moraes, 444, na Cidade Jardim. Agora, quem é de Ok. outros polos vai para o polo de referência. Eu posso deixar depois na nossa, ou no Moodle, ou posso enviar para vocês o endereço dos polos, tá? Né? Então, o de Águas Formosas vai ser no polo de Águas Formosas, o de Buritis vai ser no polo Buritis, tá? Cada um para o seu polo. Então, o aluno que é de Joaíma vai para o polo Joaíma. Aí vai depender do polo em que você está inscrito. Eu sei que tem alguns alunos, poucos, que confundiram o polo Buritis, porque nós temos aqui em Belo Horizonte um bairro que chama Buritis. E nós temos em Minas Gerais uma cidade que chama Buritis. Então, na hora do aluno se inscrever, eu não vou lembrar quem foi, não vem ao caso, né? Ele se inscreveu como se estivesse fazendo para o bairro Buritis, mas na verdade é uma cidade, e para chegar lá, eu vou para esse polo de Buritis, eu tenho que pegar um avião e depois voltar 3 horas para Buritis. Então, quem se equivocou na hora da inscrição, me avisa que está vindo para Belo Horizonte. Por exemplo, tem uma aluna, se não me engano, uma aluna surda, que mora em Divinópolis. Ela vem para Belo Horizonte, ela é do Polo de Belo Horizonte, ela vem para cá, né? E alguém que se equivocou ou que mora, né, ou vai estar na região, só me avisa para eu organizar aqui, tá certo? Mas cada um deve ir para o seu polo, a não ser esses que estão com alguma questão aí,
né? Aí podem me mandar um e-mail, uma mensagem para que eu possa orientar cada um, tá bom? Esclareci aí, Patrícia? Sim, muito obrigada, viu? Você é de Belo Horizonte? Sou. Ah, então tá. Aí vai ser aqui na própria Faculdade de Educação, vocês podem, né? Vocês terão a oportunidade de conhecer o espaço da Faculdade de Educação, a qual vocês pertencem, né? E o polo lá nas unidades no interior, eles representam a nossa unidade, tá bom? Tá bom, muito obrigada. O Paulo tá falando aí que parece que tá embaçado o vídeo. É o meu, é o do intérprete. Deixa eu tentar tirar o. Ah, tá, do intérprete. Oi, professora. Oi, só um minutinho que o Isaac tá. Vou esperar só um pouquinho, tá? Melhorou, Paulo? Melhorou? Para mim, deixa eu ver como é que tá aqui. Parece que melhorou, Isaac. Parece que tá. Assim, para mim, parece que tá melhor. Tá melhor, Paulo? Você Tá falou que tá melhor? melhor. Quase sem iluminação. Ah, então tá joia. É, Parece que melhorou lá para ele também. Ele respondeu aqui no chat. Isso. Obrigada, viu? Quem era a aluna que ia falar? Eu pedi só para esperar um pouquinho, porque a gente está. Emanuela, Oi, Manuela, tá boa? tô boa. E a senhorita, como estás? Bem, graças a Deus. Que bom, professora, eu tenho uma dúvida aqui, não é sobre o polo. Eu posso comentar sobre outro assunto bem rápido ou só cabe o assunto do polo das Não, reuniões? agora nós estamos tratando desta questão do encontro presencial. Aí depois, então, a gente passa para outra questão, Tudo bem. tá bom? Deixa eu ver se eu consigo ver alguma sobre outro assunto. Isso, estou olhando aqui. Não, então, se não tem mais nenhuma questão, tá ok. Então, a presença de vocês é muito importante, nós estamos esperando. No dia 12, eu vou estar aqui na Faculdade de Educação também, né? E no dia 19 eu viajo, mas estarei aqui com vocês também, tá bom? A professora Marilza, o professor Wellington também. Então, vai ser um momento bom de nos encontrarmos, né, dos alunos surdos também se encontrarem, conhecerem, né, os surdos e os ouvintes se conhecerem, os intérpretes vão estar aqui. Então, vai ser um momento bom de nos encontrarmos e nos polos também vai ser um ótimo momento para a gente se ver e poder nos reconhecermos, né? Porque a gente fica sempre à distância, né? E vendo só aqui na nossa telinha. Então, a gente vai ter esse momento bom de nos vermos, né? Cristina, Diga, boa noite, tudo bem? É a tudo Kênia, bem? Tudo bem, Kênia? tudo jóia. Cristina, eu estou com um problema que talvez tenha até mais algum colega. Eu fui escalada para trabalhar no sábado, que é o sábado do nosso encontro, e eu ainda não Uhum. consegui fazer a troca, né? Já pedi para a minha coordenação, mas eu não sei se será possível. Nesse caso, o que eu posso fazer? Assim, tem alguma. Eu posso apresentar uma declaração do trabalho, tem alguma penalidade para essa ausência? Assim, eu vou conseguir comprovar, né? Se eu não conseguir a liberação do trabalho, eu consigo comprovar que eu estava efetivamente trabalhando. Uhum. Mas eu queria saber, assim, além, né, assim,
do prejuízo de não conseguir encontrar pessoalmente, né, com vocês, o que mais, assim, o que tem de sanção, assim, o que eu vou perder, na verdade, né? Não, uma sanção, uma penalidade, não tem, né? É importante que vocês venham para o encontro aqui. Então, como nós estamos preparando, pode ser que haja alguma atividade que os professores enviem, né? Então, isso tudo pode ocorrer, né? Porque nós estamos planejando, né? Então, o que pode acontecer não é uma sanção, vamos ter uma atividade, se ela estiver aqui uma atividade pontuada, né, então, né, pode ser que você perca e aí o professor vai te dar alguma outra atividade, alguma coisa assim, nesse sentido, tá? Mas não penalizar, né, porque existe a pessoa que não quer vir, porque ela não quer vir, né? E existe a pessoa que não pode vir, como é seu caso, né? Então, eu penso que é uma questão de que o professor vai avaliar, né, e vai definir caso haja uma atividade desta forma, assim, avaliativa, porque nós estamos organizando ainda, tá? É um processo longo, porque nós temos que primeiro fazer um levantamento de onde vamos partir, para onde vamos, e depois mandar tudo por escrito, né? Então, eu, na coordenação, eu tenho que receber isso tudo de todo mundo para encaminhar, então, demanda um certo tempo, e assim, à medida que a gente vai vencendo algumas etapas, aí a gente vai indo para as outras, né? Então, já temos um rascunho daquilo que pretendemos fazer, porém, não está fechado, né? Porque faremos, então, uma reunião final com os professores, com os tutores, né? E aproveitando esse nosso encontro, pedindo para vocês, caso vocês tenham alguma sugestão para a gente inserir na programação. Mas a gente não tem o intuito de prejudicar ninguém, né? Então, assim, quando você fala de sanção, não há este intuito, né? Mas é importante que as pessoas estejam presentes, vai ter lista de presença, né? Especialmente quando o MEC vem, faz as suas visitas, se ele pedir lista de presença, né? Então, toda vez que nós temos uma reunião aqui na plataforma Teams, ela gera uma lista de presença. Então, eu tenho guardado cada uma dessas listas para comprovar que houve aluno, que houve aula, né? Numa necessidade de comprovação, porque a cada período o MEC ou o Conselho Estadual fazem visitas aos cursos, né? A nossa visita está prevista para o ano que vem, 26, primeiro semestre de 26. Então, nós precisamos estar com a casa arrumada, né? Para que, né, tudo seja adequadamente demonstrado para eles, caso alguma questão seja, como, por exemplo, e o encontro presencial, quando foi? Cadê a lista de presença, né? Então, esse tipo de questão, tá, Kênia? Mas não temos, né, né, de maneira alguma não queremos prejudicar os alunos e entendemos que os nossos alunos são alunos adultos, trabalhadores, né, e que têm diversas questões aí que às vezes os impedem de estar conosco, mas que, por outro lado, é um aluno dedicado, né, está sempre se esforçando, então eu creio que a gente não vai ter grandes problemas, né, e né, assim, vai ser ótimo estar com vocês. Se não estiver, eu tenho certeza que vocês vão aí mandar a justificativa, né, a comprovação, e aí a gente anexa a essa lista também. Perfeito, Cristina. Muito obrigada, viu? Nada. Alguém aí Professora, também. sou eu, Emanuela. Diga, Eu Emanuela. preciso fazer uma pergunta para a senhorita. É o seguinte, quando houve as rematrículas, eu fiz a minha rematrícula toda organizada e entrei em contato com a secretaria virtual e comuniquei que eu gostaria de dar continuidade até o fim para me fazer minha colação de grau do curso de Português e Letras, né? E aí eu gostaria de informações sobre esse assunto, no caso, sim. Quando começará o curso de Português e Letras? Porque, tipo, o de Libras eu vou ter que me retirar e quero continuar no de Português e Letras. É isso? Que eu Não, nós imagino estamos que eu fiz foi no isso. momento,
nós estamos falando do encontro presencial, Emanuele. Eu vou chegar na parte das habilitações, que houve alguma dúvida, né? Mas então eu estou tratando do tema encontro presencial. Mas Eu vou você chegar acabou de lá. falar que o tema do encontro presencial já tinha sido encerrado e você deu vaga para outra colega anterior a mim a comunicar outro assunto. Eu estou te perguntando, é um assunto rápido. Eu Não, gostaria de saber se você sabe de algo sobre o curso de Português e Letras, quando vai começar. deixa eu só esclarecer. A aluna Kênia me perguntou sobre se ela não puder vir no encontro presencial, que é o assunto. Como é que ela faria? Aí eu expliquei aquilo tudo, entendeu? Então, agora, se a gente tiver mais alguma questão sobre encontro presencial, não tiver mais nenhuma questão sobre encontro presencial, aí a gente vai passar para a questão das habilitações e você é a primeira inscrita, tá bom? Já precisa levantar a mão? Não, já sei que Não, você está na fila, tá ok. tá? Aí eu vou, o que eu falar pode ser que já te esclareça de alguma forma, tá bom? Tudo bem, tudo jóia. Aí, se não esclarecer, a gente. Eu pergunto. Aí você me fala. Então, Ok. vamos caminhar. Não, é no lado de cá, peraí. Então, sobre a habilitação de vocês, né? Então, nós temos, já falamos em algum outro momento, nós temos 3 habilitações, que é aquela completa, letras, Libras, português e suas literaturas, Libras e suas literaturas e português e suas literaturas. Né? Então, quem está agora neste semestre e quer mudar, vai mudar no momento em que nós tivermos o ajuste de matrícula do 3º período, tá? Então, vocês vão fazer o movimento de entrar em contato com a secretaria e informar que gostariam de fazer essa alteração, tá? Então, no período de ajuste de matrícula, caso haja alguma alteração, o aluno deverá informar a secretaria, certo? Isso é uma questão, porque alguns alunos falaram, não, eu vou continuar no curso completo, mas por algum motivo, por alguma questão no meio do caminho, decidiu que queria ir para, né? Então, aqui, ó, quem decidiu pela habilitação em língua portuguesa a partir do próximo semestre não terá prejuízo em termos de aprovação nas matérias de dupla habilitação no semestre. Mas isso tudo vai ser feito no semestre que vem, tá? E no PPC, a disciplina de Libras 2, ela é obrigatória para as 2 formações, tá? Por que essa disciplina foi pensada para o português e suas literaturas como obrigatória? Porque, normalmente, o número de horas que a gente tem disponibilidade para ofertar quando é um curso de graduação, né? Seja qual for, então, às vezes, a gente tem 60 horas apenas para um curso inteiro. Então, considerando a habilitação da língua portuguesa e das suas literaturas, nós entendemos que a gente precisava que esse professor, que vai ser de língua portuguesa, também tivesse um tempo maior, acesso a maior tempo de língua de sinais para entender melhor o sujeito surdo que ele vai encontrar lá na escola quando ele for professor, né? Entender um pouco mais da língua de sinais. Então, a Libras 2, ela é obrigatória tanto para quem vai fazer o currículo completo, quem vai fazer só Libras ou para quem vai fazer só português, certo? Porque foram questões que surgiram no meio de vocês, então eu trouxe para cá para já esclarecer, né? E assim, se você está no meio do processo, está tendo dificuldades com uma determinada disciplina, você não vai, e no próximo semestre vai fazer alguma alteração, você não vai ser prejudicado, tá? Então, acho que sobre habilitação, assim, de forma mais sucinta, era Professora, isso. No seu caso, seria, você quer fazer o quê, Emanuele?
Olha, eu fiz o reajuste da matrícula, entrei em comunicação com a Secretaria Virtual para dar continuidade em língua portuguesa e letras e literaturas. Hum. Porém, para ver se eu entendi corretamente, o prática de componente curricular, que vai ser uma disciplina de Libras, vai ser só 6 meses. Ela vai fazer parte do curso da língua portuguesa, ou ela vai ser durante o curso todo, nós vamos ter que ter a disciplina de Libras 2. Não, a disciplina de Libras 2 é porque você está no segundo semestre. Lá no terceiro semestre tem Libras 3, depois tem Libras 4, tá? E vai até o fim. Vai até pelo menos até o 5. E aí, como nós temos outras disciplinas, né? Então, nós vamos acrescentando outras formas de comunicação, tá bom? Em Libras também. Tudo em Libras, Então Ah, então, a Libras vai fazer parte do meu curso de português até o último fim, até o último momento. se você continuar no completo, você vai ter contato com Libras e outras disciplinas até o final. Agora, se não, você vai ter disciplinas que não farão parte, entendeu? Então, se você ficar só com português e suas literaturas, você vai ter latim, línguas românicas, português, literatura brasileira, tá? Que são voltados para Nossa, a língua só tudo que eu portuguesa. adoro. Então, Eu vai ser amo. fantástico, né? Vai ser ótimo. Mas é a Libras. Tipo assim, eu não vou A ser uma Libras, graduanda em Libras. Eu quero ser uma graduanda em língua portuguesa. exatamente, você vai ser lá no seu certificado, quando você se formar, a habilitação que vai estar lá é português E e de suas suas literaturas, literaturas. tá Que bom? lindo. Era isso, E é esse que eu quem quero. formar em Libras vai ter Libras e suas literaturas. Quem formar nos dois, das duas habilitações, vai ter a habilitação completa de Libras e português e suas Né? literaturas. Então, o meu não, o meu eu optei só pelo português e letras e suas literaturas, só português mesmo. Ótimo. Então, aí a gente, no período da matrícula do semestre que vem, vocês vejam com a secretaria, diretamente com a secretaria, se está tudo ok, se a escolha que vocês fizeram está certinha, tá? Para que Tá. vocês possam continuar na habilitação que vocês escolheram. E quem, porventura, neste semestre, está com a habilitação completa e quer mudar para o semestre que vem, no período de ajuste de matrícula, faz essa alteração diretamente com a secretaria. Secretaria. Vai ser tudo lançado no liceu? No liceu, tudo no liceu. Ah, sim. E pelo que eu vi a senhorita nas reuniões anteriores, a senhora disse que também trabalha ao lado da secretaria, né? Hoje, inclusive, eu estou aqui, né? Estou aqui na minha Então, sala de coordenação e a secretaria está aqui ao lado. gostaria de saber, por gentileza, se em setembro vai ser lançado o edital do seletivo para novas matrículas de 2026, EAD ou semipresencial, por motivos da mudança do MEC, né? Porque aí o MEC modificou as aulas EAD, a maioria para semipresencial. Não sei se vai ser a partir de daqui 2 anos ou para os cursos de graduação em pedagogia. Já começou agora em setembro. Olha, eu recebi uma solicitação da Pró-Reitoria para que façamos a alteração do currículo da turma que vai fazer vestibular no ano que vem. Então, eu tenho que adequar aquela legislação que nós estudamos no semestre passado, a 04 de 2024, na disciplina de ITF. Então, eu tenho que fazer essas alterações em setembro. Então, eu acredito que em setembro ainda não tem nada, De seletivo ainda vestibular, não né? está, ela só tem que estar pronta nesse período, porque daí para frente a gente entra num processo de divulgar o vestibular, né? Então, vai ter um outro vestibular de letras Libras, né? Mas outras pessoas entrarão e eles entrarão lá em 2026, vão entrar no primeiro semestre. Vocês já estarão indo para o quarto período, tá? É verdade. Mas e aí só vai ter vestibular EAD para fazer letras e libras? Não tem outros cursos?
Aí você pode conhecer a página da UENG, você pode entrar lá www.ueng.br e aí você vai ver os vários cursos que nós temos, tá? Temos vários cursos, várias unidades, nós temos mais de 20 unidades e em várias delas nós temos cursos EAD e temos muitos cursos presenciais. E a maioria começa tudo em setembro, né? De todos os anos consecutivos. Não, não, não. O nosso curso começou em outubro porque havia um calendário para iniciar naquele momento. Logo mais para frente, nós vamos dar um jeito de ajustar, de maneira que a gente entre no mesmo período que o presencial. Então, uma hora assim, nós vamos dar como todo mineiro, né? A gente vai dando uma arredada, usar o termo arredada, vai puxando aqui, de maneira que a gente consiga adaptar. E aí as nossas aulas vão iniciar em fevereiro, tem um recesso em julho, e aí a gente volta em agosto para voltar a fazer esse ajuste, tá bom? Então, nós não temos previsão de início para setembro. Agora, minha última dúvida para chegar ao fim das meus questionamentos, eu gostaria de saber se a faculdade pública, porque é a primeira faculdade pública que eu estou estudando, como que chega para ser reprovado? Porque as outras faculdades particulares, a gente paga, se tira a nota baixa nas matérias, fica de dependência, vai pagando aquela matéria, mais 6 meses até aprender, até tirar nota boa. E a faculdade do governo, igual a UENG, como que reprova o aluno? Assim, para o aluno falar, reprovou, não passou. Se você não teve nota para passar, você está reprovado. No entanto, nós abrimos a reoferta para os alunos, e aí quem está fazendo a reoferta tem que fazer as atividades que estão lá da reoferta. Então, se não fizer, não é aprovado. Então, só quando finalizar é que vai ter acesso ao certificado, né? Comprovar que você se formou, entendeu? Então, se você, por algum motivo, foi reprovado em alguma disciplina, tem que fazer ela de novo. Ah, certo, entendi. Muito obrigada, professora. Por nada. Pessoal, alguma dúvida sobre essa questão da habilitação? Porque eu trouxe aqui um resumo, né, do que a nossa colega Kênia trouxe para mim. Então, eu tentei responder aqui, né, as questões que ela tinha colocado. Não sei se respondi tudo, Kênia, e algum outro colega que tenha alguma dúvida, eu posso esclarecer. Acho que o que estava pendente, assim, né, que foi me perguntado e eu não consegui responder, é exatamente isso, Cristina. Foi respondido, sim, na integralidade. Obrigada. Ah, nada. Tá bom, vamos passar para outra parte. Olha só, hoje à tarde eu mandei os links para vocês, para os intérpretes, e aí o professor Júlio me falou que o horário dele, a data de horário que ele tem disponibilidade, não, o dia, né? Normalmente ele dava aula para você na quarta-feira. Ele teve uma troca com os horários e a disponibilidade dele mudou para terça-feira. Então, vocês viram que vocês receberam um e-mail com o link da aula dele, que seria para amanhã. Então, eu vou ter que alterar para dia 1º, porque ia ficar muito em cima ter aula hoje, né? E a gente já tinha uma reunião marcada. E aí, ele me pediu essa alteração. Então, eu já estou trazendo aqui a alteração, eu já passei para a pessoa responsável pela interpretação, né, que vai passar para os meninos, né, o dia e o horário que eles vão fazer a interpretação, também já informei, e aí a gente vai ter, então, 2 aulas, né, uma na terça-feira, dia 1º, e a outra no dia 8, que já estava previsto, tá? Então, é a aula de Teoria da Literatura 1, com o professor Júlio, e no dia 26/6 e no dia 10/7, vocês terão aula com o professor Sérgio, de Estudos Filosóficos, tá certo? São, né, os nossos blocos de disciplinas.
Então, algumas disciplinas vão acabando e as outras vão começando. Então, vocês vão acompanhando o material. Tá. Tem alguma coisa com o intérprete. Você está com fundo, ok, Natália? Está desfocado? Sim, ele tá me vendo? Eu tô te vendo, eu não sei se você está com algum fundo desfocado, não. Pô, É porque tá ruim? talvez isso esteja atrapalhando. O Paulo mencionou alguma coisa assim. Vou ajeitar rapidinho. Tá, joia. Joia. É porque eu acho que assim fica melhor. Melhor aí, Paulo? Paulo? Eu não estou vendo aqui. É porque tem hora que aparece aqui para mim, quando vem um comentário, mas eu imagino que tenha melhorado. Então, só voltando a essa questão, eu vou alterar lá e envio para vocês os links para que vocês possam entrar, tá bom? Aqui ele está dizendo que tem 2 nomes, Isaac e Natália, sem câmera, parece? Eu não sei. Mas você está vendo? Você está vendo a Natália, Paulo? Ele está vendo só a mim. Talvez o destaque. Você está destacada, né, Natália? Cristina, Tá tenta aparecendo tirar que ela com sim. destaque e colocar ela novamente. Como tirar? O que você disse? Remove o destaque dela e destaca novamente. Peraí, deixa eu ver. Parar de destacar. Aí agora deixa eu achar a Natália aqui. Peraí, Natália, já vai. Vou te destacar. Vou colocar em destaque. Apareceu aí? Dá para ver, Paulo? Eles só me... deixa eu falar. Tenta, se tem o número 1/6, tenta empurrar para lá. Para ver se você consegue ver melhor. Era para ter destacado. Ai, gente. Será que Pode você ser sai? que o modo de exibição dele pode ser que esteja, Tá. Ele vai sair e vai esteja no voltar. modo de exibição. Vamos esperar um pouquinho para ele voltar, tá? Para ele sair e Mas vocês voltar. conseguem me ver direitinho? Todo mundo tá Sim. vendo? As duas estão em destaque e o slide também. Então tá. Então é uma questão, talvez seja o dele mesmo. Eu vou esperar só um pouquinho, tá, pessoal? Para que ele não tenha o prejuízo também dessa saída. Agora a Natália tá ok. Pronto. Joia. Vamos lá. Tá. Então, eu vou fazer as alterações das datas lá no link, né? Eu vou alterar a data, vou replicar essa do dia 8 e as demais faço ajustes e vou postar lá na secretaria, como eu sempre coloco, tá, gente? Bom, a aula de sociologia, lembra que ela vai ficar um pouco mais para frente?
Porém, a professora Liliane, que vai ser nossa colaboradora, ela vai gravar as aulas e elas vão ser disponibilizadas após a seleção do outro professor, tá? Para que vocês, né, vejam a aula e, se tiverem alguma dúvida na hora de fazer a atividade, tenham um professor que possa responder as questões para vocês, além dos tutores, né? A gente tem os tutores, mas pode ser uma questão que o professor vai precisar responder. Ela vai fazer a gravação das aulas, mas a gente vai ter, como eu disse na reunião passada, uma seleção de um outro professor, e aí, tomara que dê tudo certo, acredito que vai dar, mas nós vamos adiantar para que também as aulas de vocês de sociologia já fiquem gravadas, porque o resultado do professor, né, que for selecionado, virá bem depois. Então, como a gente precisa de garantir acessibilidade para vocês, nós vamos antecipar a gravação da aula e vamos soltando à medida que elas forem sendo, né, que as disciplinas forem sendo disponibilizadas, ou que você, né, que o professor já tiver aí, tá certo? Alguma questão sobre as aulas? Tanto a aula que vai ser presencial, do professor Júlio, do professor Sérgio e da professora Liliane, alguma dúvida? Cristina, tem uma dúvida em relação à aula, mas não exatamente sobre essas três. O que foi perguntado hoje é porque o edital, o contrato, né, na verdade, dos intérpretes está acabando. Infelizmente, eu estou arrasada. Como que vai se dar essa renovação e como que serão, na verdade, as próximas aulas, né? Como é que vai ser depois do dia 14, que é quando finaliza o contrato deles? Esta questão, nós estamos fazendo um cronograma e vamos gravar estas aulas. Então, vocês não vão ficar sem as aulas. E aí, o contato, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma dificuldade, vocês vão entrar no Moodle e mandar mensagem para o professor de vocês, tá? Porque, para não perder a acessibilidade, a gente vai, né, então, ter este momento de gravação. Estou fazendo com os professores, né, uma tabelinha do dia que eles vão gravar, para que vocês tenham e que a gente garanta a acessibilidade. E aí, né, como é na educação à distância, é assim, a gente nós fazemos aqui, utilizando a aula síncrona, né, que é essa em que a gente tem esse momento de contato, né, com a pessoa, mas na EAD, em muitos cursos, ela é só a aula sem nenhum contato com o professor. Então, neste momento, a gente vai ter essa aula sim gravada, mas vocês poderão entrar em contato com os professores através do Moodle. Porém, em algum momento, esse contrato vai ser... deixa eu usar aqui a palavra certa. Então, vai ter um novo pregão, digamos assim, né? Uma nova... como é que chama isso? Uma concorrência, né? E aí, outra empresa ou um outro contrato com alterações nos contratuais podem vir a ocorrer, né? Então, isso aí vai ser garantido. Entendo que a pró-reitoria de ensino, pró-reitoria de extensão, eles vão organizar essa, né, a presença dos intérpretes para que o curso não tenha nenhum prejuízo, tá certo? Esclareci, Kênia? Esclareceu sim, Cristina, obrigada. Joia. A Rayane está com a mão levantada, deve estar até doendo o bracinho. Perguntar se eu poderia falar. Então, as aulas, por enquanto, não teriam as aulas. Então, as aulas ao vivo parariam por agora. Não, nós vamos ter. Aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Nós vamos ter no dia 1/7, que é a semana que vem. Nós vamos ter na outra semana, dia 8. 14 de julho, elas vão ser gravadas. As de Não serão julho. Isso, as depois do dia 14 serão gravadas.
Ah, tá. Você tinha falado sobre isso naquela primeira reunião e aí eu fiquei assim, gente, acho que eu entendi errado. Outra coisa, essas matérias que estão com essas aulas já previstas, elas ainda vão entrar no Moodle, né? Porque para mim ainda não apareceu. Tem uma pergunta lá no chat também, acho que não apareceu para alguma outra pessoa. De teoria da literatura e de estudos filosóficos não está aberta? Não, eu só me dei conta que elas vão entrar porque você enviou os links das aulas hoje. Ah, tá. Eu vou verificar, porque às vezes ele está fechado, pode ser que esteja fechado lá. Eu vou verificar a disciplina lá, tanto da teoria quanto da filosofia. Eu olho e dou um retorno para vocês. Tá, joia. Tá joia? Obrigada, viu, Rayane? Eu que agradeço. Mais alguma dúvida sobre essa questão aqui das aulas? Então, vamos para frente. Aí, aqui é uma solicitação que eu preciso que vocês preencham. Lembra, na reunião passada, eu pedi para vocês preencherem o formulário de rematrícula. Eu sei que algumas pessoas já preencheram, mas, segundo a secretaria, muitas pessoas ainda não devolveram, né? Sei que alguns alunos preencheram, mas não assinaram. Então, é um formulário que tem que ter assinatura, tem que estar preenchido e assinado por vocês. Então, vocês precisam assinar e nos enviar assinado. Então, ele pode ser assinado como? Você pode gravar o seu formulário em PDF, né, e assinar automaticamente. Você pode ter a sua assinatura lá, né, numa imagem, colar lá e salvar, né, em PDF. Você pode assinar pelo Gov, né, que é aquele aplicativo do governo. Você vai colocar a sua assinatura lá. Ou você pode assinar no papel, fotografa e envia esse formulário de rematrícula para que vocês possam estar com as suas informações aqui em dia, tá? Ele tem que estar assinado. Não adianta você preencher os seus dados e não assinar, tá bom? Tá lá muito bonito, preenchido, mas ele precisa ter a assinatura, que é a assinatura que ratifica aquelas informações que vocês colocaram, tá bom? Então, ficou combinado de que vocês iriam assinar, né, que vocês preencheriam e encaminhariam para a Quênia, e a Quênia gentilmente ia juntar todos e ia nos enviar. Mas parece que tem muita gente que ainda não enviou. Eu não sei se vocês enviaram diretamente para a secretaria e a secretaria vai fazendo, né? Está fazendo aos poucos, né? Mas mesmo assim eles me disseram que está num número menor do que o esperado. Deixa eu ver aqui, tem alguns comentários que eu não estou conseguindo alcançar. Só um instante. Isso, Yasmin, era licitação que eu queria falar. Deixa eu ver aqui. Aqui, o Alexander está dizendo que ele enviou o formulário para a secretaria e recebeu a seguinte resposta. Deixa eu ver. Informamos que não recebemos documentos de e-mail. Favor anexar no sistema Liceu. Atenciosamente, Alexa. Então, se eu achei que podia ser por e-mail. Então, vocês podem já fazer, anexar no Liceu, tá? É porque aqui nós fizemos, se essa é a orientação da secretaria, então tudo bem, mas quando nós conversamos no mês passado, nós pensamos de uma maneira mais ágil para que a gente tivesse menos trabalho, né? Então, a gente ia juntar todos e ia entregar um arquivo para a secretaria. Então, se tem que ser pelo liceu, então, aí cada um tem que inserir assinado, tá? Porque senão não fica um documento correto. E aí eles vão fazer, então, a impressão e depois guardar na pasta de vocês. Cada um de vocês tem a sua pasta aqui, que está sendo organizada. Se não enviar, não vai ter essa informação lá.
Eu te agradeço, viu, Alexander? Porque eu entendia que podia ser pelo e-mail, tá? Então, eu dei uma informação equivocada, e a Alexia é uma das nossas secretárias, se ela informou dessa forma, então, gentileza, atender, viu, gente? Enviar, então. E aí, cada um não tem como a Kênia fazer isso para ajudar, né? Cada um vai ter que fazer o seu e inserir lá, tá bom? Diga, Kênia. Eu estou com alguns requerimentos já assinados para poder encaminhar, Cristina, e eu faço o que assim, eu encaminho e finjo Não, assim, pode né? encaminhar. Não, você pode encaminhar, porque aí tem, né? E nós vamos dar um jeito aqui, porque de qualquer forma eles precisam ser impressos. Agora, de qualquer forma, quem inseriu, quem não inseriu, só mandou o e-mail, faz a inserção lá no Liceu, porque fica garantido que a documentação está lá, e aí você já me passa, e aqui fica fácil para a gente imprimir. Ao invés deles terem que entrar no sistema, eu já mando imprimir aqui mesmo, e eles colocam lá na pasta de cada um, tá bom? Certo, combinado. Obrigada, Cristina. Nada. Então, ó, tem várias formas de poder assinar. Então, não tem como não assinar, tá bom, gente? Precisa de estar assinado o documento, porque é documento, e documento tem que ter assinatura. Mais alguma dúvida, mais alguma questão que não tenha sido tratada hoje, que não tenha sido conversado aqui entre nós, que vocês queiram sugerir? Como é que vocês estão caminhando esse semestre? Vocês estão conseguindo fazer as atividades? Pode perguntar sobre a sua matéria? Pode. Eu estou com uma dúvida quanto ao relatório. Eu fiz a entrevista com uma professora eu tive muita dificuldade para poder elaborar o formulário, porque para lidar mesmo com essa tecnologia que eu nunca tinha feito, né? Uhum. Aí agora eu estou com uma certa dúvida, como que eu elaboro como é que chama depois que a gente faz o formulário? O relatório que você diz? Ou... Isso, o relatório. Bom, você vai descrever, você vai buscar as respostas da pessoa, né? Você fez pelo Google, pelo Gmail, né? O Google Forms, melhor dizendo. Isso. Aí você vai buscar as respostas dela, entrando lá na parte de respostas. Aí você baixa as respostas dela, ou copia e cola no Word. E aí você vai fazer uma reflexão sobre aquilo que foi dito, né? As coisas que você tem lido, que você tem aprendido, e vai fazer uma escrita, né? Então, o relatório atual refere-se a uma atividade da disciplina de Libras, que tinha por objetivo verificar como os professores têm atuado junto à inclusão de alunos surdos ou alunos com alguma deficiência, né? E aí você vai descrever como foi o seu processo, né? E aí você vai falar que você perguntou determinadas questões para a professora, e a professora respondeu de um jeito, de outro, né? Respondeu isso e isso, né? A professora disse isso, né? Aí você coloca lá entre aspas, lembrando da disciplina né? Diz que é a fala da pessoa, né? Lembrando da disciplina de pesquisa, né? Pesquisa Metodologia. científica, de metodologia da pesquisa científica, né? Então, aí você vai discorrendo, aí na sua conclusão, no momento da conclusão, você vai dar a sua opinião. Na conclusão é o único momento que nós podemos dar a nossa opinião, né? Então, você vai fazer uma análise daquilo que você viu,
né, com a fala da pessoa, do professor, e a realidade, né, aquilo que você leu, e ali você faz a sua conclusão. Tá? Tá. É um relatório simples, né, um texto simples, dizendo desses pontos que são importantes aí da atividade, tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. Deixa eu ver, acho que tem algumas mensagens chegando aqui. Eu vou insistir em enviar novamente por e-mail, pois não consegui inserir o documento no e-mail. Tá, aí, quem é que está falando aqui é o Alexander, né? Você pode dizer, viu, Alexander, você não conseguiu inserir no Liceu, por isso você está mandando por e-mail. A Amanda está dizendo, eu não estava conseguindo acompanhar os encontros, poderia me informar aonde consigo encontrar o meu formulário de rematrícula? Lá na secretaria, tá? Você tem acesso à secretaria no Moodle, então lá você consegue encontrar. Por nada, Amanda. Aqui a Daiane ou Diane está perguntando quais matérias podemos dar aula, né? Literatura, português, língua portuguesa, redação. Você pode ser... como é que fala, gente? Quando você pode ser revisor de texto, né? Então, são algumas das possibilidades que vocês têm, além de serem docentes, né? Vocês podem também fazer revisão textual. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma. Enviei por e-mail. Então, aqui, a Viviane está falando que ela mandou por e-mail e deu certo. Aí ela acusou o recebimento, Viviane? Nada, Daiane. Então tá, Alexander, envia e eu acho que vai dar certo, então, tá? Mas se vocês conseguirem também colocar no Liceu, porque o Liceu e o Moodle, eles vão ser as nossas plataformas, né? Neste semestre, a gente vai fazer a tentativa de que a nota que caia lá no Moodle, ela já vá direto para o Liceu. Então, vamos torcer para que já dê tudo certo, né? Assim, então, a gente não tem que lançar a nota duas vezes, né? Lançou uma atividade no Moodle, ela já cai lá no Liceu. Então, é um sistema integrado, né? Então, vamos ver se dá tudo certo este semestre, tá bom? Por nada, Alexander. Quase fui para Poços de Caldas. Se não me engano, é o seu, né, Alexander? Mas acabei tendo que fazer uma alteração. Mas o colega que vai para lá também é muito bom. Mais alguma dúvida, pessoal? Uma questão? Aí a gente deve encontrar antes, eu devo marcar algum outro encontro, né? Se fizer necessário, se vocês estiverem com alguma dúvida, eu marco um em julho para a gente conversar antes do encontro presencial. Bom, se vocês tiverem, então, como eu falei, alguma sugestão que a gente possa conversar de forma interdisciplinar, transdisciplinar, né? Os professores de língua de sinais, de língua portuguesa, de filosofia, psicologia, para a gente trazer um diálogo, né? Que vai ser mais voltado para a formação de professores, e se vocês quiserem sugerir, a gente aceita, né? De bom grado, porque a gente quer que seja discutido algo que vocês também se interessem, né? Então, a gente vai preparar a nossa programação
mas queremos também que vocês, podendo, participem na elaboração, na criação dessa programação, né? Que não seja só nós pensando, né? A gente está aqui também para isso, mas estamos também com uma abertura para que vocês possam sugerir também, tá bom? Parece que Emanuele, deixa eu ver, Emanuele Boas, você pode abrir o prazo de envio dos vídeos das maratonas? Posso sim. Eu abro lá para vocês. Eu só vou te pedir, Emanuele, para me mandar essa mensagem lá me lembrando, lá no Moodle, por favor, pode ser? Aqui, Isaac e Natália estão perguntando se vocês vão estar no encontro presencial. Acho que não, né? Vocês estão um pouquinho longe, não é? Eles estão um pouquinho longe, eles estão no Rio. Então, a princípio, não, né? Imagino que a professora Patrícia vai encaminhar algum intérprete daqui de Belo Horizonte. Eu adoraria. Dia mesmo. Porque a gente já estamos indo, né? É o nosso segundo semestre juntos, né? Seria ótimo, mas acho que tem que acontecer, né? Por causa da gestão, o AB, a gente não pode fazer essa vinda do Rio, né? Tudo acontece em Minas, é tudo disponibilizado por Minas, né? Se há um curso também no Rio, então a gente não pode ir para lá, né? São questões de maneira de gerir o recurso público, né? E a gente precisa fazer sem que traga nenhum transtorno aí na hora do gestor, né? Lá fazer a prestação de contas, a gente não tem nenhum problema, tá bom? Então, pessoal, quem tiver perdido algum prazo de alguma atividade, por favor, no caso da minha disciplina, mande lá no meu... como é que fala? Manda lá no Moodle para mim, na mensagem do Moodle. Agora, caso seja de outra disciplina, manda para o professor, tá? No Moodle do professor, para que ele receba a mensagem, a solicitação, tá? Quer dizer, entra lá, vocês podem também conversar com os tutores de vocês, certo? Para que ele também possa mediar aí essa conversa com o professor, se faça necessário, tá bom? Então, pessoal, tô achando que vocês estão caladinhos, mas hoje vocês tiveram mais conversados do que das últimas vezes. Então, tá bom. Professora, Diga. Porque, para mim, pelo menos, eu entendi que os prazos ficariam abertos até o final do mês, para as atividades, assim, no geral, sabe? No de Libras ou nos demais? Não, de cada? não, nessas 3 disciplinas que a gente está fazendo. É que eu havia entendido que os prazos se estenderiam até no final desse mês, sabe? Tá, se a gente tiver dito isso, pode ter sido algum equívoco nosso de não ter estendido, tá? E como eu disse, assim, a gente vai resolvendo várias questões e às vezes uma ou outra acaba que é importante, né? E que pode, mas aí eu peço para vocês nos ajudarem assim a fazer, né, corrigir ali o percurso, tá? Mas você está com alguma questão também, Patrícia? Tá beleza. Eu ainda estou terminando, sabe? Termina essa semana, mas ainda tem algumas pendências. Tá, eu vou. A gente, esse mês, está com uma certa dificuldade, porque antes a gente acessava 7 turmas, agora a gente está acessando 21 para a mesma quantidade de pessoas, sabe? Então,
é desafiador, mas a gente pode fazer essas alterações, né, e deixar lá disponível para vocês, mas aí cada professor, eu acho que com cada professor é importante conversar diretamente, né? Porque tem Tá, professor que já fez prova final, talvez já esteja indo para prova especial, então aí com cada um é importante conversar o prazo. Como eu sei que eu tenho atividades que são mais picadas, digamos assim, né? Então você tem que fazer uma, depois outra, depois outra. Então eu sei que às vezes vocês podem perder aí, porque se perde uma semana, atrasa a outra atividade, né? Mas, né, então eu aham. consigo fazer essa alteração e aí quem precisar manda lá para mim, só para me lembrar, por favor, né? Porque às vezes um é de um polo, o outro é de outro, então eu preciso que vocês me ajudem aí para que eu possa fazer. E já põe lá, sou do polo tal. E aí eu faço a alteração, tá bom? Tá bom, obrigada. O Ronaldo tá com a. Ronaldo tá com a câmera. Para mim, ele tá parecendo muito pequenininho aí. Não sei se eu vou conseguir. Você põe voz para mim também, por favor? Boa noite. Tudo bom, professora Cristina? Bem. Então, eu tô com algumas dúvidas, né? E bem diversas, na verdade, em relação a 3 disciplinas que já foram feitas, né? Libras, sobre psicologia e educação, e a outra disciplina, eu não me lembro o nome, mas são 3 disciplinas que Políticas públicas. estão indo. Isso, sim, isso aí. Uhum. Então, em relação aos prazos dessas disciplinas, eu já consegui realizar as atividades propostas, mas das outras disciplinas, né, as novas, elas ainda não abriram. Eu queria saber sobre isso. Eu já preciso reservar, já fazer aquele requerimento? O que que eu preciso fazer? Não, eu vou verificar Eu aqui. faço o quê? Eu espero abrir, porque elas ainda não abriram, né? Posso responder? Então, Ronaldo, eu vou verificar o que houve, porque já era para estar aberta, está disponível, tá? Dentro de um determinado prazo, já era para estar aberta. Então, eu vou verificar o que que aconteceu, por que que ela não está aberta, e aí vocês entram lá assim que elas ficarem abertas, tá? Vocês vão checando, né, no Moodle. Eu tenho que verificar lá com o designer da disciplina, para ver se houve alguma questão, ou se ela está trancada e a gente precisa abrir, tá bom? Entendi, professora. Mas uma coisa que não ficou muito clara é em relação ao seguinte: o grupo, em geral, a gente fez o requerimento, né, da disciplina, e eu quero saber o seguinte: a gente precisa enviar isso para a secretaria? Porque eu fiquei nessa dúvida, porque eu procurei essa informação e não identifiquei se eu tinha que enviar por e-mail, não é isso? Esse requerimento, ou se eu tenho que. Opa! Ou se é pelo Moodle mesmo. E aí, ou no Liceu, eu quero saber se é por e-mail, pelo Liceu ou pelo Moodle, onde eu devo enviar esse requerimento. Olha só, Ronaldo, na reunião passada, eu havia combinado que era para ser enviado por e-mail, né? Aí o nosso colega lá de Poços de Caldas, Alexander, nos disse que deveria ter, né? Ele recebeu uma resposta da secretaria que deveria ter sido colocado no Liceu. Então, o que que eu estou combinando com vocês hoje? Vocês vão mandar pelo e-mail e vão tentar colocar lá no Liceu também para ficar no programa, dentro do programa Liceu, tá? Porque aí a gente tem a garantia que está tanto no programa e aqui eu recebendo, né? Aí, a gente já imprime, tá bom? Recebendo por e-mail do Letras Libras. Então, você vai fazer as duas coisas, vai colocar no Liceu e mandar no e-mail, tá? E assinado, precisa estar assinado.
porque eu verifiquei no Liceu e eu nem vi se era o local para inserir certo. Aí eu vou enviar por e-mail depois. Isso, para o e-mail da Eu e no vi que a gente e-mail da estava circulando secretaria isso do também, tá? grupo, né? Oi, Então eu envio para a secretaria também, né? também, porque aí a gente Só é vê os possível dois. colocar depois para o e-mail da secretaria? Vou olhar aqui, só um minuto. Coloquei aí. Viu aí, Ronaldo? Tá no chat. Estou verificando aqui. Ok, identifiquei. Tá? E também no Moodle da secretaria também tem o e-mail lá da secretaria. Então vocês podem olhar lá também. Bom? Obrigado, professora. Nada. Boa noite. A gente encontra dia 12. Pode Professora deixar. Cristina, Diga. é Mariane de Poços de Caldas, tudo bem? Tudo bom, Mariane? Tudo bem. Professora, eu acho que, eu não sei se eu fui a única que entendi errado, porém uma colega comentou e foi a mesma coisa que eu entendi. Devido aos atrasos que a gente teve no começo do semestre, algumas professoras disseram que as atividades dela poderiam ser disponibilizadas até o dia 30, prazo máximo dia 30. Porém, eu não prestei muita atenção e o questionário de psicologia fechou dia 22. Uhum. A senhora poderia ver com a professora a possibilidade de liberar dia 30, ou se essa informação é só para sua matéria? Porque eu me lembro dela ter falado algo do tipo. Eu não assisti eu participei de uma primeira aula dela, porque ela não estava conseguindo passar, e a outra aula eu tenho que colocá-la no YouTube para vocês acessarem. Então, eu não sei, de cor eu não sei dizer, mas é o que eu estou dizendo. Vocês podem acessar diretamente o professor mandando a mensagem para o Moodle, via Moodle. Sim, eu vou perguntar Entendeu? a ela, porque às vezes foi não sei se foi um equívoco meu, um mal entendido meu, mas na minha cabeça eu tinha colocado que o prazo era até dia 30 para Não, mas eu esse. acho que você pode ter alguma razão nisso, né? Mas eu acho que não custa pedir para o professor para ele fazer essa alteração, tá? Né? E mesmo que a gente tenha, se tiver entendido mal ou não, eu acho que vale a pena fazer o pedido, né, para o professor, e ele vai entender, né, a professora, no caso, a professora Marisa, vai entender a necessidade de vocês, né? Então, acredito que não vai ter grandes problemas, não, mas ela é que tem o acesso para fazer essa alteração, entendeu? Sim, Então, não sou ela eu que faço. Então, me pedir para pedir para ela, a gente tá dando a volta, entendeu? Então, se vocês entrarem em contato diretamente com ela, pelo Moodle, vai ser mais fácil e mais efetivo. Tá Né? bem, Se eu ela vou falar assim, não, eu não vou alterar por alguma. Aí eu vou conversar, né? Falando, professora, por que a senhora não vai não vai alterar o prazo? Né? Aí é outra coisa, mas eu acredito que nós não vamos ter problema com isso, não. Tá bom? certinho. Muito obrigada, viu, Por Cristina? nada. Diga. Quem é que fala comigo? Alguém chamou, não chamou? Eu escutei. Não. Professora Cristina, sou eu, Diga. Fernando. Oi, Eu não Fernando, sei se tudo tem bem? alguém
Pode falar? Pode falar. É a respeito, por exemplo, eu decidi continuar só com português, aí eu só vou conseguir mudar no próximo período. Isso, se você resolveu mudar agora, no meio do caminho, nós só vamos fazer alteração na mudança de semestre, porque não é possível, né, a gente ficar fazendo várias trocas no meio do semestre, senão a secretaria nunca fecha o trabalho dela, né? Então, o que vai acontecer é, semestre que vem, no período de ajustes, você vai informar, olha, eu quero fazer o curso com esta habilitação apenas, tá bom? Uhum. A minha outra dúvida é a respeito dos encontros presenciais, né? Quando eu escolher português, eu tenho que ficar o dia todo também? De 8 a 5? É porque nós vamos fazer, assim, o encontro é único, né? O encontro é único. Nós vamos fazer uma atividade. Então, pode ser que eu tenha uma atividade no início que esteja voltado para a língua portuguesa, mas pode, né? Eu posso trazer um pouco de língua de sinais. Então, é um encontro presencial, não é um encontro somente de Libras ou só de língua portuguesa, é um encontro presencial do seu curso. Então, neste dia, está previsto que você fique durante esse período, né, de atividades. Tá bom, então. As minhas Hã? dúvidas eram essas. E é só um comentário que eu quero fazer a respeito da última atividade de pesquisa que a gente teve que fazer no formulário lá. Não só eu, outros colegas também encontraram muita dificuldade de conseguir falar com as escolas elas não responderam nos nossos e-mails. Eu mandei e-mail para umas 5 escolas ou mais. Aí eu tive que entrar em contato com o Elito conseguiu um professor conhecido dele, o Gutierre conheci um amigo dele que também é professor, aí que eu consegui fazer Atividade. a atividade. Sabe, a Entendi. gente encontrou muita dificuldade, a gente não teve resposta. É só um comentário mesmo. Não, eu agradeço, porque é bom para a gente pensar também, mas também é uma questão de um desafio que a gente tem que vencer, né? Às vezes a gente encontra escolas que não estão disponíveis, né, para atender, ou pode ser uma questão da organização da escola, né? Ela atende, não atende. Então, aí a gente precisa entender qual é a questão da escola, né? Vocês terão que fazer, em algum momento do curso, estágio. E o estágio tem que ir na escola, né? Na escola, cada um na sua cidade, né? Se for em Belo Horizonte, aqui nós temos muitas escolas, né? O curso de pedagogia aqui tem estágio desde o segundo período, então os alunos conseguem fazer. Então, eu acredito que vocês também terão condição, tanto em Belo Horizonte quanto em outras escolas, né? Vocês vão conseguir fazer os estágios. Mas é uma conquista sempre, né? A gente encontra essas barreiras mesmo, viu, Fernando? Faz parte. Faz parte do processo mesmo, tá bom? Tá bom, obrigado. Nada. Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário que eu não tenha visto. Deixa eu ver aqui. Nossa, Deus. O Paulo está falando que ele gostaria de ter o prazo, as datas, quando que a nova disciplina vai abrir. Lá no calendário, o Paulo, tem o período, tem as datas das etapas. O calendário está disponível lá na secretaria. Então, você tem pelo menos uma previsão, tá bom? De quando as disciplinas abrem. E se vocês olharem no PPC de vocês, vocês vão ver os blocos das disciplinas, tá? Como é que elas abrem, quais são as disciplinas que estão primeiro, quem vem depois, tá? Professor, Ali... desculpa.
Boa noite. Eu estou tentando entrar em contato com a professora Maria Auxiliadora. Desde o dia 3 de junho, eu tentei pelo Moodle, eu tentei pelo e-mail, vou tentar novamente, mas existe outra forma onde a gente consegue contato com ela? Não, normalmente é pelo e-mail ou pelo Moodle mesmo. Quem é que está falando? Deixa eu ver aqui. Milena. Milena, você é de qual polo? Belo Horizonte. Milena, você mandou e-mail no dia 3, né? 3 de junho mandei e-mail, no e-mail dela, e mandei no Moodle também. 3/6. Também no Moodle. Eu vou pedir para ela dar uma olhada para ver o que aconteceu, tá bom? Tá bom, E obrigada. aí ela te retorna lá. Outra dúvida é sobre a reoferta para quem ficou com alguma reprovação no primeiro período. Ela acontece quando? Olha, algumas disciplinas já estão em reoferta, aí tem que ver cada um, né, a disciplina que ficou faltando, tá? Aí, se você quiser me mandar quais foram as suas disciplinas, para a gente dar uma olhada, tá bom? Ok, obrigada. Nada. A Lídia, ela está me perguntando assim, eu tenho dúvida qual é o certo, o dia 12 ou o dia 19, pronto presencial. Então, nós iniciamos aqui a nossa reunião, Lídia, falando da necessidade de antecipar a nossa, aqui em Belo Horizonte, o encontro para o dia 12, por questões de acessibilidade, tá bom? Só que os outros polos, eles vão encontrar no dia 19, porque é viagem, é passagem comprada, então nós não vamos cancelar o dia 19, e o dia 19 era o dia previsto. Só o de Belo Horizonte que foi antecipado, tá bom? Então, aqui em Belo Horizonte, dia 12. Certo? Deixa eu ver aqui. Então, respondi a Lídia. Aqui a Viviane está falando que ela disse dia 30 também. Então, vocês devem estar falando da professora Marilza ou de mim, não sei. Tarde, manhã e tarde o encontro presencial. Isso, Lídia, manhã e tarde, é o dia inteiro, de 8 às 17, com 2 horas de intervalo. No dia 19 não tem presencial, porque aí Belo Horizonte já fez o encontro presencial. Belo Horizonte nada, dia 19, tá bom? Tô vendo aqui a Carla. BH, isso. Aqui a Yasmin colocou BH dia 12, outros polos dia 19. O Paulo está perguntando sobre a parceria com o Estado, né? Então, já existe essa parceria, já é com aquela documentação que eu coloquei na secretaria, ela já respalda, né? Não está escrito o curso de Letras Libras, mas ele é uma licenciatura, é para formação de professores. Então, já engloba todos os cursos de formação de professores. Tá, Paulo? Então, a parceria ela já existe, e quando vocês vão para as escolas, né? Então, já existe um seguro que é feito para vocês, caso haja alguma questão, né? Quando foi celebrado esse acordo, né? Então, vocês já ficam assegurados também. E agora o Paulo está me perguntando sobre as notas. Quais notas, Paulo? Notas de quais disciplinas? Espera só um tiquinho, tá, Natália, para ver se ele viu a sinalização. Paulo, eu vi que você está perguntando sobre as notas avaliativas. São as disciplinas que estão sendo feitas agora? Então, à medida que for terminando, que forem sendo corrigidas as atividades, elas vão sendo colocadas lá no Moodle e esperamos que ela passe, já puxe para o liceu.
senão vai estar lá. Mas se a nota ainda não está lá, provavelmente a atividade está sendo corrigida, está no processo, tá bom? É porque, olha só, alguns alunos estão pedindo para estender o prazo. Então, tem muita atividade ainda a ser corrigida, né? Então, se a gente for estender o prazo, então precisa de um pouquinho de paciência, não fica ansioso, tá? Mas a nota vai sair, né? Porque aí tem que resolver tanto os que já estão aí, que já colocaram atividade, né? E também colocar a pontuação de quem vai entregar um pouquinho mais atrasado. Então, tem um pouquinho de paciência, mas vai chegar, vai ser lançado, tá bom? Eu não sei se eu consegui ler todas as perguntas aqui no chat. E aí, se eu não tiver respondido alguma coisa, por favor, coloca aqui para a gente, para eu ver e poder ler, ou se vocês quiserem se manifestar aqui falando, senão a gente já vai caminhar para o fim da nossa reunião. Por isso, eu tomo um golinho de água. Bom, estou entendendo, então, que as questões foram já sanadas, né? As dúvidas, pelo menos desse momento agora, porque quando a gente termina uma reunião, né, gente? Aí a gente vai pensar sobre outras coisas, aparecem outras dúvidas, né? Ah, por que eu não tive essa dúvida naquela hora? Né? Mas aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem né, concentrar, se for o caso, uma dúvida que está lá no grupo, né? Então, a Kênia e Laís, né, fazem lá um compilado das dúvidas e nos manda, tá bom? Para a gente poder responder e vocês também não ficarem preocupados ou ansiosos, tá bom? Ok? Então, pessoal, eu agradeço a presença de cada um de vocês, né? Ah, vou colocar o endereço do Polo de Belo Horizonte, tá? Peraí. Avenida Prudente de Moraes, 444, Cidade Jardim, Belo Horizonte. Tá? Coloquei no chat o endereço para vocês, tá? Prudente de Moraes, 444, Cidade Jardim, Belo Horizonte. Bom? Então, bom estar com vocês. Muito obrigada aos tutores que eu vi que estavam por aí, os alunos, meus queridos e amados intérpretes, muito obrigada. E aí a gente se encontra em breve, tá bom? Boa noite, viu, pessoal? Até mais. Boa Beijos. noite. Obrigada. Muito obrigada. Beijo. Parar aqui a nossa gravação.